Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui estamos na presença de Deus. E o estudo de hoje é sobre o Espírito Santo. É um sermão temático textual titulado como O Espírito Santo habita em nós. Texto base é João 14, 16 e 17, que diz a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nesta introdução aprendemos muito, só na introdução. Muitas pessoas buscam experiências momentâneas com o Espírito Santo, esperando apenas visita e manifestações espontâneas. No entanto, a promessa da Bíblia não é de uma visita passageira, mas de uma habitação permanente do Espírito Santo dentro de nós. Hoje vamos entender essa verdade bíblica e como ela transforma a nossa vida. É importante isso. Vão desculpando aí os momentos que a gente dá uma atrapalhada, porque eu não fui buscar o óculos. Primeiro tópico diz o seguinte: o Espírito Santo não vem para visitar, mas para habitar. É diferente de visita para habitação. Em João 14, 16 e 17, nós lembramos lá atrás que o primeiro verso, que é o 16, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro é o mesmo que a pessoa de Jesus. Eu vou, mas vem outro igualmente a mim, e ficará convosco para sempre. Em outras palavras, eu vou, eu tenho que ir, porque se eu não for, não prepararei morada. Mas o outro vai ficar permanente, vai ficar sempre convosco. E a palavra do Senhor diz aqui que a promessa de Jesus é de que o Espírito Santo venha habitar. Veja que Jesus prometeu um Consolador, o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. Isso significa que a sua presença não é temporária. O Espírito Santo, ele não apenas nos visita em momentos de avivamentos, mas habita dentro de nós constantemente. Essa aí é a palavra de Deus, Jesus disse isso. Agora, entendendo o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, diz o Senhor: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pronto, fechou o quadro. É a promessa de Cristo. Eu vou explicar isso em 2 pontos. Primeiro ponto: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se ele habita em nós, então não se trata de uma visita espontânea, de uma visita esporádica, mas de uma residência permanente.
A ideia de templo reforça que ele veio para ficar, assim como a promessa de Deus habitava no templo do Antigo Testamento. É a mesma coisa. Só muda a diferença, porque lá era a presença de Deus através da Arca da Aliança. E hoje é a promessa de Deus de que o Espírito Santo habita em nós para sempre. Segundo ponto, nos ensina que é o segundo tópico, que o Espírito Santo faz morada em nós. Agora presta atenção em Romanos 8:9, olha o que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos explicar isso em 2 pontos. O primeiro ponto diz que a presença do Espírito Santo dentro de nós é o que nos torna filhos de Deus. Primeiro que quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já te sela naquele momento. E o que acontece? Você passa a pertencer a alguém. Você agora tem um dono. Quem é esse dono? É o Espírito Santo. Segundo ponto, se o Espírito de Deus habita em nós, significa que ele tem um lugar permanente em nossas vidas. E não apenas uma passagem temporária. Então ficou bem claro aí que todo crente que confessa Jesus como seu Salvador já tem o selo do Espírito Santo, o carimbo. Você já não pertence mais a outro dono. Você agora é do Espírito Santo, você agora é de Deus, você faz parte da família de Cristo. Estou simplificando as coisas. Em Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, ou crido, me perdoe, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Veja aí que a palavra nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo e a garantia da nossa herança celestial. Um selo não é algo que se retira facilmente, mas um sinal de propriedade permanente. Então nós já temos o selo desta promessa. A presença do Espírito em nós garante que pertencemos a Deus. Tem muita gente na igreja que não sabe que ele pertence a Deus. São pessoas duvidosas, que não estudam a Bíblia, que não lê
Então precisa se identificar mais com a palavra de Deus. Terceiro tópico diz o seguinte: o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Precisa haver em nós uma transformação. Veja que em Gálatas 5, 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos que nós temos que apresentar quando, a partir do momento que somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo produz frutos, porque ele habita em nós e age continuamente. Ele age. Se ele apenas nos visitasse, não haveria uma transformação contínua em nosso caráter. Então, todo cristão que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ele é selado com o Espírito Santo, tem que haver uma transformação na vida dessa pessoa. Eu não vou dizer que a transformação é da noite para o dia. Isso é gradativamente. Todo dia vai recebendo uma transformação no caráter, em tudo. Nós somos transformados. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Tem que haver transformação no seu olhar, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, no seu vestir, em todo o seu comportamento. Tem que haver transformação. Eu vou explicar esse texto em 2 pontos. Primeiro ponto: ele não apenas habita, mas nos transforma diariamente para sermos mais parecidos com ele. Eu disse que era gradativamente. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco aqui, um pouco ali. Segundo ponto: essa transformação contínua só é possível porque ele não é um visitante, mas um residente permanente. Por isso que tem essa transformação. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com as suas palavras, seu olhar, seus pensamentos, suas ações, aonde você anda, com quem anda, aonde pisa, o que fala, o que ouve e o que age. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você.
E nós precisamos deste cuidado. Quarto tópico: como viver com a consciência da habitação do Espírito. Vou recapitular. Como viver com a consciência da habitação do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia. Efésios 4:30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como eu disse, cuidado para não entristecer o Espírito Santo através das nossas atitudes, ações, palavras, pensamentos, olhares, ouvir, onde está, com quem anda, o que faz, o que come. Precisa de ter esse cuidado. Porque o Espírito Santo, ele se entristece. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós procuramos algo que pode até nos afastar da presença de Deus. Vou recapitular Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Selado, você não pertence mais ao mundo, você não tem que viver de acordo com o mundo. Você não tem que carregar os padrões do mundo na sua vida, dentro de você, no seu palavreado, da sua maneira de comportamento. Porque você agora tem um dono. E esse dono chama-se o Espírito Santo. Segundo ponto diz o seguinte: se o Espírito Santo habita em nós, devemos viver de maneira que não entristeça ele. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Amém? Não podemos. Se o Espírito Santo habita em nós, devemos viver de maneira que não entristeça o Espírito Santo. Nossa vida deve refletir a presença do Espírito Santo diariamente dentro de nós. Está entendendo, meu amado? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Você não pode apagar essas chamas que tem dentro de você, com o pecado, com as imundícias, com as impurezas. Primeiro ponto diz que apagar o Espírito significa ignorar sua direção e influência. Quando você ignora a direção do Espírito Santo na sua vida, você está negando ao próprio Deus. Precisa de ter cuidado. Devemos ser sensíveis à sua voz e obedientes à sua direção. Se o Espírito disser não, é não. O que ele fazer, nós temos que obedecer, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vou aqui para a conclusão, que diz o seguinte: o Espírito Santo não foi enviado para fazer visitas
esporádicas, mas para habitar permanente em nós. Essa verdade deve nos levar a uma vida de santidade, transformação e sensibilidade na voz de Deus. Vou explicar isso aqui em 3 pontos. Primeiro, não busque apenas experiências passageiras, mas uma vida cheia do Espírito Santo. E segundo, permita que Ele transforme sua vida todos os dias. E terceiro, viva como alguém que é templo do Espírito Santo. Vida de santidade, de oração, de comunhão, vida de amor fraternal, enfim, vida de santificação. Agora deixa uma pergunta para reflexão. Se o Espírito Santo habita em você, como isso tem impactado sua vida? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo, com o mundo ou com as pessoas que tentam te desviar dos caminhos da verdade? Você tem percebido isso? Você tem obedecido ao Espírito Santo, ao mundo ou às pessoas? Para refletir bem e fazer uma análise. Que essa palavra ela permaneça no seu coração. Estude essa palavra. Tem os textos aí. Agora preste bem atenção. Não procura chifre em cabeça de cavalo, porque você não vai achar. Procura a viver em santificação. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E essa igreja precisa de estar em santificação, preparada para o dia do Senhor. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aprenda esta palavra, ok? Até breve.